Hoje, com meios de comunicação muito rápidos, instantâneos, como, por exemplo, as redes sociais e o YouTube, nós temos assistido muitos vídeos acerca do Espiritismo, mas nem sempre o que se fala é de fato Espiritismo. Dizem alguns que Allan Kardec é o fundador do Espiritismo, criador do Espiritismo, chefe do Espiritismo. Essas afirmações são totalmente equivocadas. O próprio Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, depois em O Livro dos Médiuns, no livro que é o Espiritismo e na Revista Espírita, escreveu refutando tudo isso e sempre dizendo que a doutrina é dos espíritos, que foram os espíritos que tudo ensinaram e que ele só havia feito o trabalho de organizar esses estudos, estudá-los, publicá-los, deles extrair as consequências. Esse foi o trabalho dele, Allan Kardec. E também vemos muitas pessoas falando em espiritismo kardecista ou kardecismo, espiritismo umbandista, espiritismo de mesa branca e vai por aí afora. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que havia criado a palavra espiritismo e a palavra espírita para designar a nova doutrina que surgia a partir dos ensinos dos espíritos. E somente espiritismo, sem nenhum adjetivo, e somente espírita. Portanto, não existe espiritismo kardecista, como também não existe o kardecista, ou seja, que seria aquele que segue o kardecismo. Mas kardecismo implica numa doutrina criada por Allan Kardec. E ele é enfático nos seus textos. Nada criei, nada inventei, tudo veio dos espíritos. Daí porque ele intitulou a obra O Livro dos Espíritos. E diz que o Espiritismo é doutrina dos Espíritos. Então, o que nós temos é Espiritismo ou doutrina espírita. Aqueles que seguem o Espiritismo são os espíritas ou espiritistas. Esse esclarecimento é muito importante e fazemos esse esclarecimento com todo o respeito aos nossos irmãos e irmãs da Umbanda, de outras crenças de origem africana, dentro desse extrato cultural existente no Brasil, assim como fazemos o esclarecimento com todo o respeito às demais doutrinas religiosas e àqueles que não pensam como nós. Mas o fato é que só existe um Espiritismo. Ou melhor dizendo, só existe o Espiritismo. Aquele que encontramos nas obras que foram assinadas por Allan Kardec a partir de O Livro dos Espíritos. E a prática espírita tem que estar de acordo com os princípios que encontramos nessas obras. Evitemos falar de kardecismo, kardecista, espiritismo kardecista e assim por diante. Não existem vários tipos de espiritismo. O espiritismo, ou doutrina espírita, é doutrina única, um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos, porque possui uma gama de consequências morais muito importantes. Portanto, somos espíritas, porque estudamos, compreendemos e seguimos o Espiritismo. E ponto final.